Pai do Senhor, meus irmãos, bem-vindo à nossa pré-aula da lição de número 9, que tem como tema aí a vontade, né? O que move o ser humano. E hoje nós estudaremos um dos assuntos mais profundos da vida cristã, que é a vontade. E nós vamos entender porque às vezes sabemos o que é certo, mas escolhemos o errado. E como que o Espírito Santo ele transforma os nossos desejos. E o nosso estudo tem como base a carta de Paulo aos Gálatas e de Tiago, do capítulo 1 e o capítulo de número 2. O texto áureo está baseado, né, tem como base Gálatas 5,16, que digo, porém, andar em espírito e não cumprirei a consciência da carne. Eu confesso que eu entendo a questão da palavra concupiscência, né? Mas às vezes a gente fica falando concupiscência, eu fico pensando, quem não está acostumado com o tipo de linguagem, ele fica até cair a ficha, o que é concupiscência. Concupiscência é um desejo, eu gosto muito da ideia daquele desejo ardente, é um desejo incontrolável, quando se anda na carne. Então essa ideia de algo que surge de uma forma meio que incontrolável, esse desejo ardente, eu gosto muito da NVI nesse sentido. E a vontade humana, né, ela é poderosa, mas só produz vida quando ela é guiada pelo Espírito Santo. Então a vontade, ela é um sentimento, e a gente vem trabalhando isso desde a lição de número 7, né? Começou com pensamento, depois a gente entramos na lição pensamentos, emoções e sentimentos, e agora a gente vai trabalhando essas questões. Que são são faculdades da alma, né? Que é a ideia, nós estamos estudando o ser humano na sua totalidade, mas como que essa vontade ela é poderosa, né? E que se o cristão não optar em andar para o Espírito, ele é uma presa fácil. E que é interessante, presa fácil é a nossa própria vontade, né? Nossa própria desejo por alguma coisa, que o desejo em si ele não é pecaminoso. Eu posso ter uma vontade de querer agradar a Deus, estar buscando isso, e isso é algo que o cristão deve almejar, mas ao mesmo tempo a nossa vontade ela pode nos levar para coisas que faz com que nós vivemos uma vida que não agrada a Deus. E a leitura de Gálatas, né, 5:16 a 21, ela é muito interessante. Eu geralmente nas pré-aulas não leio muito a leitura bíblica, mas essa é interessante, né, porque ela nos faz pensar sobre isso, e é a forma como ela foi linkada, né, em Gálatas, depois em Tiago 1 e depois em Tiago 4. Então o versículo 16, né, eu gosto, andar em espírito e não cumprirei as consciências da carne, o desejo da carne. Então qual que é o caminho? É andar. Porque um cristão que agora tem essa nova vida em Cristo, ele agora tem essa tendência, essa inclinação em buscar uma vida no Espírito, uma vida que na plenitude, que agrade a Deus, enfim. E aí ele disse, porque a carne ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então o texto ele é tão auto-ilustrativo, né? Você lê o texto e ele já diz que haverá essa disputa, né? Um se opondo ao outro. E aí, aqui eu acho interessante porque também um cristão que agora nasceu de novo, né? Não é que ele vai ter essa luta constantemente na vida dele. Muito vai se dar qual caminho ele opta. Se ele quer viver uma vida que agrada a Deus, não quer dizer que isso vai fazer que ele seja um ser humano anulado, né, de vontade, mas a sua vontade está inclinada mais para as coisas do Espírito. Agora, se ele inclina mais para a carne, aí vai ter um conflito, e aí ele precisa resolver esse conflito, porque aí ele diz assim, mais, né, se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei.
E aí ele lista, no capítulo do versículo 19 a 21, ele lista, né, uma série de... Que é uma lista, aqui Paulo faz uma lista de vício, que era muito comum no mundo antigo, né? Ele faz essa lista de vícios e lista de virtude, e esse que é um se opondo ao outro. E do versículo 19 a 21, ele vai fazer essa lista. E aí ele fala sobre as obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice e glutonaria. Acho que isso aqui na sala de aula deve ser da hora, né? O professor pegar ali, só na leitura bíblica em classe, ele faz a introdução da aula dele e trabalhar sobre nessas questões, dessas características da obra da carne aqui, e trabalhar como que elas funcionam, né? E aí então Paulo ele vai concluir, né, Gálatas 5, no versículo que a gente leu até agora, que assim, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, ok, você quer viver uma vida inclinada para as obras da carne? Tudo bem. Mas qual que é o resultado, né? Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que não vai herdar o reino de Deus. E aí então Tiago, no capítulo 1, do versículo 14 a 15, e aqui eu falo que o comentarista foi muito feliz nas citações aqui da leitura bíblica em classe nessas cartas, né? Assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. E ele fala assim, de onde vai surgir, né? Pode ser um inimigo, vamos colocar, externo, mas a gente é tentado e atraído pelo nosso próprio desejo. E aí Tiago, ele diz que como começa isso? Nós somos nossos maiores inimigos. A luta é contra nós mesmos. Então os desejos surgem dentro de nós, no nosso pensamento, nas nossas emoções e sentimentos. Aí aqui eu estou tentando fazer um link com o que a gente estudou até agora nas lições anteriores. E diz assim, depois de havendo a consciência concebido, né, que é agora ok, aqui ele já me controlou da luz do pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então aí o pecado ele precisa ser concretizado. E é interessante que até agora a gente está trabalhando com elementos abstratos, né? Pensamento, sentimento, vontade, emoções. São tudo sentimentos que são abstratos, mas ele vai precisar ser realizado de uma forma concreta. Ele precisa ser executado, e o meio que vai se fazer isso é por meio do corpo, né? E aí o Tiago, no capítulo 4, do versículo 13 a 17, ele diz assim, hoje e amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos o ano e contrataremos e ganharemos. Não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida um vapor. Se o Senhor quisesse, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então, acho interessante isso aqui, né? A gente não tem o controle total sobre as nossas decisões, sobre as nossas vontades, se essas não forem colocadas para que o Senhor nos ajude a tomar a melhor decisão. E aí, no tópico 1, o tópico 1 ele vai trabalhar sobre a questão do que é a vontade. Ele vai trabalhar o conceito de vontade. E aí, uma definição bíblica, vamos dizer assim, simples, vontade é igual ao que? A capacidade de querer, desejar ou escolher e agir. Então a vontade é assim, eu vou fazer isso ou não. E qual que é o processo? Aí aqui é interessante os professores lembrar da lição do número 7. Todo o processo ele começa por meio do pensamento. A gente vai pensar sobre isso. E aí a gente vai cometer o sentimento e o desejo e a ação. Então tudo começa no pensamento. E o pensamento, a gente viu a aula, o pensamento é algo que a gente não consegue, de certa forma, controlar quando ele surge. Né? O pensamento surge, e aí vamos pegar dois exemplos. Tem um pensamento que é algo que vai pecaminoso, vamos dizer assim, seja na área da moral, da sexualidade, daquilo que é certo ou errado. E aí o que eu vou fazer com esse pensamento? Eu vou dar vazão para ele, ou eu vou já matar ele no início? Então o pensamento surge. Então a gente não tem controle do pensamento.
daquilo que vai surgir. E aí isso também, até quando a gente estava uma das aulas, a gente sabe que todo ser humano ele é único, né? Um ser humano não é igual ao outro, no sentido daquilo dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos, porque tudo isso está voltado para o seu contexto, onde essa pessoa nasceu, seja na questão de país, seja na questão de cidade, na questão da família, como que foi o processo de formação dessa pessoa, né, o que que ela acredita, o que que ela não acredita, então, e o que que ela está passando naquele momento, se é um momento de euforia, de alegria, se é um momento de tristeza, de angústia, de perda. Então o pensamento ele vai estar muito é, ele vai surgir muito dentro daquilo que a pessoa está passando naquele momento. Então, por isso que a gente não tem como, primeiro, controlar o pensamento no sentido de ele surgir, mas a gente pode não deixar que esse tipo de pensamento ele nos encaminhe para um lugar onde a gente não quer ir. E aí aqui a gente começa a trabalhar como o cristão em Cristo, ele consegue esse poder para poder direcionar o seu pensamento, logo as suas emoções e sentimento e, de fato, a sua vontade a não fazer aquilo que desagrade a Deus. Então, um versículo muito interessante está em Salmo 143, versículo 10, que diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Então, um caminho interessante, né, que a gente pode trabalhar nessa questão do primeiro tópico aí da vontade é como que eu posso, né, acho que aqui que acho que os professores trabalhar muito isso daí, né, porque hoje nós estamos numa realidade, num período que a gente tem muito estímulo, né, a gente tem estímulo de tudo que é lado, a gente tem estímulo, por exemplo, do celular, né, hoje a gente aperta o celular, daqui a pouco a gente está vendo a coisa, daqui a pouco a gente não está vendo coisa nem que a gente queria ver. Então é um mecanismo que estimula muito a gente. Então a gente tem estímulo para tudo que é lado. E hoje ele até fala até na questão do próprio conhecimento. As pessoas falam assim que não é que não falta conhecimento, tem muito conhecimento. O que falta é a gente focar naquilo que a gente quer aprender, né? Onde que, eu quero ter vontade de fazer isso, e você focar naquilo. A grande briga do ser humano é focar em uma área específica e se aperfeiçoar naquilo. E aí, né, o Senhor Jesus, em um dos momentos mais difíceis da sua vida, ele está indo ali para a cruz, e ele, na sua oração, ele diz assim, né, não se faça a minha vontade, mas a tua. Né, se possível for, afaste esse cálice. Mas aí ele fala assim, mas seja feita a tua vontade. Né? Não faça a minha vontade. E o Senhor Jesus entrega, né, a sua vontade a Deus para que a vontade do Senhor seja manifestada. E aí a gente tem alguns exemplos, né, dentro da Bíblia que são, por exemplo, que o autor trabalha aqui, que é a questão de Adão e Eva. Né? Ele então dá esse exemplo, né, de Adão e Eva, porque Eva, ela pensou, sentiu, desejou, isso está em Gênesis 3:6, quando nós lemos o Gênesis 3:6, e viu a mulher que a árvore era boa. Então ela olha, aí certamente ela começou a pensar, né, vamos supor, eu não sou Eva, né, eu nem sei o que ela pensou ali exatamente, mas vamos daquilo que a gente vê. Ela viu uma fruta, né, ela tinha recebido a orientação de Adão, certamente, para não comer, mas ela olhou, ela viu a árvore, e a árvore sempre estava ali, né? Ela sempre. Aí no caso aqui, ela teve um estímulo externo, né? Satanás ali, como serpente, criou esse estímulo para que ela olhasse para a fruta de uma forma diferente. E a fruta sempre esteve ali, sempre esteve presente, mas naquele momento ela olha e ela começa a pensar, e qual foi a conclusão do pensamento dela? Ela falou assim, é boa. E aí qual que foi a vontade? Eu quero experimentar. Então ela pegou, tomou e comeu o fruto. Né? É interessante como os elementos da tentação ela se faz presente aqui. Né? Toda essa questão de ela ser atraída, a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência da carne, a soberba da vida. E aí aqui quando a gente vai para Adão ele não foi enganado, né? Ele não chegou a ser ludibriado, ser ali tentado diretamente por Satanás. Né? Ele simplesmente
cedeu uma fraqueza da sua vontade. Eva ofereceu e ele simplesmente pegou e comeu e não levou em conta tudo aquilo que ele tinha sido orientado por Deus a não fazer, a não ceder à tentação de comer o fruto proibido. Então ele tomou essa ação e de uma forma que ele cede à fraqueza. E aí é interessante que muitos cristãos, né, que pecam não por ignorância, mas por fraqueza da vontade. Ou seja, todos nós, né? E aí aqui não tem desculpa o cristão que nem tem formação teológica, essas coisas, mas ele sabe biblicamente que é certo e errado. Por quê? Porque se ele é um aluno de escola bíblica, por exemplo, ele vai aprender, já tem aprendido sobre isso. Em ministrações, pregações dos nossos cultos semanais, certamente os pregadores também citam alguma coisa relacionada àquilo que é certo, àquilo que é errado, àquilo que é santo, aquilo que é puro. Então, os cristãos, de um modo geral, eles têm um conhecimento, moralmente falando, daquilo que ele pode ou não fazer. Entendeu? Aquilo ida no sentido de fazer porque que não vai agradar a Deus e vai ter consequências decorrentes do pecado cometido. Então, a gente tem esse conhecimento. E antes de ir para o bloco no tópico 2, uma coisa interessante, estava lendo nesses dias, estou lendo sobre a história de Davi, e é interessante isso, porque eu lendo a trajetória de Davi, né, eu estou pegando ele como exemplo aqui, e o Davi é muito interessante dessa questão da vontade, né, como ele vai fazendo coisas que ele pensa coisas que realmente são coisas extraordinárias, por exemplo, quando ele pensa em fazer o templo para Deus, assim, construir o templo, é algo extraordinário, um pensamento maravilhoso, que até o próprio Deus vai falar, não, você não vai... Deus até acha ali um pensamento interessante, mas não era ele que ia construir. Mas a trajetória de Davi é muito interessante, que ele passa um bom período da vida dele sendo perseguido, em cavernas, em montanhas, em vales, e aí ele, então, chega o momento em que ele vai se tornar rei, né? E é interessante que qual é as atitudes que ele vai tomando, que são atitudes sábias, estrategicamente falando, que é para consolidar o reinado. Mas é interessante que quando a gente lê o texto, lá desde 1 Samuel 16 até Samuel, 2 Samuel 11, por exemplo, ele vai tomando algumas decisões, por exemplo, quando ele se casa com a Abigail, e ele vai fazendo esse acúmulo de esposas, que a gente lê no texto assim, claro, se você olha para a cultura da época, né, isso é importante também de falar, a cultura da época, isso era visto de uma maneira de que mostrar que ele era viril, mostrar também que ele tinha poder, tinha essas coisas, mas a gente sabe que biblicamente, né, o homem ele foi criado com um homem e uma mulher, então está ferindo biblicamente o mandamento bíblico, mas era um costume normal na época do contexto de Davi ter várias mulheres, mas a gente vai vendo que ele já demonstrava uma queda na área específica na questão da sexualidade, e aí você vai vendo. Quando ele toma o reinado, você vê que ele aumenta o número de mulheres, né? O texto faz uma crítica meio que velada ali para ele. Só que ao mesmo tempo a gente vai vendo Davi tomando algumas decisões, né? Quando o seu general mata o Abner, você vê que ele tem uma ação assim que não era um comportamento normal para a monarquia, para o monarca na época. E depois ele vai unificar o reino. Ao unificar o reino, você vê que ele vai tendo várias vitórias. E aí uma coisa interessante, ele é um guerreiro, ele é um soldado. E isso é importante para quando a gente chegar no capítulo 11. Mas ele vai tomando algumas decisões, né, vai tendo alguns pensamentos, e isso vai sendo concretizado da sua vontade. Por exemplo, quando ele chama Mefibosete para comer na sua mesa, todo aquilo que pertencia a Saul, a Jonas, ele devolve. Então você percebe que as vontades de Davi, em um certo momento, ela é um pensamento muito bom, ele vai sendo um rei muito justo nesse sentido. E aí eu tô agora, vou começar o capítulo 11, e é interessante que quando vai começar o capítulo, diz que era a época que os reis saíam para a batalha.
E o que é interessante, né? Isso é interessante porque Davi, ele é guerreiro desde que ele matou o Golias, ele é guerreiro, aquilo faz parte da vida dele, faz parte do cotidiano dele. Isso é tão interessante, por exemplo, quando a gente vai ver, quando ele manda contar a, a, a população, ele quer saber qual é o número do exército dele, porque era algo, ele tinha aí é que interessante, ele já tinha um desejo na questão da sexualidade, mas ele também tinha um desejo na questão de saber assim, ó, qual é o tamanho dos meus soldados, né? E até um certo momento você vê que quando ele vai vencendo, até o capítulo 10 ele vai vencendo vai tendo muitas vitórias. Por exemplo, ele pega cavalos, ele manda cortar ali os calcanhares dos cavalos para perder a força de guerra. Ele mostra que naquele momento que a confiança dele não está no tamanho do seu exército, mas chega um momento da vida dele que ele quer saber, ele quer, qual é o tamanho do meu exército. Então, por quê? É uma vontade que ele queria saber. Só que nessa vontade que ele tem, né, na concretização de sua vontade, ele mostra que ele não tem, que a confiança dele naquele momento não está totalmente em Deus. Aí às vezes a gente lê o texto lá, não entende, né? Sei que eu saí um pouquinho, mas a gente não entende, por exemplo, por que Deus matou um monte de gente. Porque diminuiu a força militar dele, de uma certa maneira. Aquilo que ele teve soberba, ele ficou limitado. Mas você vê, e aí tem a questão aí você tem essa questão do Davi, essa vontade dele como guerreiro, que encaminhou algumas vezes ele em atitudes nobres, né, de justiça com alguma, por exemplo, Mefibosete. Mas você teve essa vontade que ela foge daquilo que Davi foi escolhido por Deus, e tem a outra que é mais conhecida, né, que a gente mais lê, que está no capítulo 11 de 2 Samuel, que quando ele vê uma mulher, né, ele vê a Betseba tomando banho, e ele deixou de fazer aquilo que, como guerreiro, ele gostaria mais de fazer, de estar no campo de batalha, de guerrear. Ele está ali e ele deu vazão para a sua consciência dos olhos, logo a consciência da carne. Então ele vai olhar aquela mulher e certamente os pensamentos dele ali, o tomaram conta dele ao ponto dele chamar a Betseba, e a gente vai ver como que o pensamento e o desejo, e logo então ele peca então. E aí é um exemplo muito interessante do Davi nesse sentido, para a gente ver como que essa questão do desejo, e que em momentos da nossa vida a gente pode ter pensamentos, emoções, sentimento e vontades que glorificam a Deus, mas se a gente não tomar cuidado, não vigiar, esses mesmos pensamentos, emoções, sentimento e vontade pode fazer coisas que terríveis diante de Deus. Então o Davi, eu acho que é um exemplo bem... A gente acaba falando daquilo que a gente está lendo, né? Como eu estou lendo muita história do Davi, então eu acabei tentando encaixar um pouco a biografia de Davi aqui. Então, no tópico 2, né, então ele fala dos desejos, são a escravidão e a redenção. Então ele vai trabalhar muito, ele vai dar o exemplo de Israel. Então Israel está no deserto, e qual é o desejo dos escravos, né? O Salmo 106, do versículo 14 a 15, eu só estou citar alguns pedacinhos, diz assim: deixaram-se levar da cobiça, e Deus satisfez-lhe o desejo, mas definha a alma. Então eles tinham um desejo por coisas perecíveis, por alimento, e o que estava definhando nele, deixando de ser alimentado? A alma. E aí, número 11, né, do versículo 5 e 6, tem uma coisa interessante, ele lembra-nos dos peixes, das hortaliças do Egito. Então, o que é uma coisa, né, Deus fez coisas assim extraordinárias no Egito para livrar o povo, coisas assim poderosas, tirou eles de uma escravidão de mais de 400 anos. E quando o povo agora está livre, é liberto, já teve uma aliança, o que eles lembram? Eles lembram da comida, eles lembram dos peixes, das hortaliças. Então, qual era a vontade deles? A vontade deles era voltar para o Egito. Então, qual que é uma aplicação boa aí, né, que a gente pode trabalhar com isso, né? Que quem é governado pelos desejos volta emocionalmente ao Egito. É a mesma coisa nós hoje temos uma nova vida em Cristo, né? Temos a plenitude da vida nele, e muitas vezes o que a gente escolhe? A gente escolhe, quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo. Então a gente está, de uma certa maneira, tendo os mesmos vontades do povo de Israel no deserto. E
qual que é o fruto da vitória espiritual nossa, né? O cristão, ele tem um conflito, né? A vida cristã tem um conflito, e aí só que assim, né? Só fazer uma pausa aqui, um conflito desde que para onde eu inclino, né? Se eu realmente me agrado naquilo que Deus vai trabalhar na minha vida, então esse conflito ele é meio que amenizado. É eu que procuro esse conflito. Então em Gálatas 5,17, como a gente já leu, diz que a carne cobiça contra o espírito. Ela tem essa. A carne não quer deixar a gente fazer aquilo que o espírito quer que nós fazemos. E essa decisão, ela é diária. Todo dia a gente tem que tomar essa decisão e a gente tem que colocar a nossa vontade naquilo que agrada a Deus. E Romanos 8,5, ele diz assim: os que são guiados, os que são segundo o Espírito, ou são guiados pelo Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Tá? Essa questão que Paulo coloca, né? Então, você nasceu de novo, você agora anda segundo o Espírito, então a inclinação natural são para as coisas do Espírito. E em Colossenses 3,5, né, o verbo é interessante, ele fala assim: mortificai. Quem mortifica, quem toma essa ação, é todo um processo, é a gente que vai agora revestido, né, dessa nova vida em Cristo, regeneração, arrependimento, que é a conversão, que é essa mudança de agora de pensamento, né? A conversão faz isso, faz a gente mudar a vontade agora. Então, pois assim, pois os vossos membros que estão sobre a terra, mortificai pois os vossos membros que estão na terra. Agora o cristão, ele tem essa capacidade agora de vencer essa vontade que vai contra a vontade de Deus. Porque em Gálatas 5, 22, 23, a gente começa a ver o fruto da vitória espiritual do crente. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. E o que o pecado ele faz, né? O que ele... Aí já encaminhando aí para o último tópico, o último tópico ele vai trabalhar como que segundo o Tiago, ele trabalha essa questão da atração. Como que essa atração nos leva ao engano. E aí, Tiago 1, né, ele vai elencando algumas coisas interessantes. Tiago, capítulo 1, 4 a 15, ele vai falando algumas coisas. Tiago mostra que o processo espiritual, completo do crente. Ele fala da atração, que é a questão de ser atraído. Ele fala do engano, que é o engodo. Ele fala da concepção do desejo e é aceito. Ele fala do pecado que se transforma em ação. E morte e consequências que são inevitáveis. Ele mostra todo um processo que essa atração, e segundo a gente viu, né, que os desejos eles frutificam no nosso ser interior. Tendo as primeiras aulas da revista, né, na nossa parte imaterial, que nós estamos aprendendo aqui, que esses elementos, essas características, pensamentos, sentimentos, emoções e vontade, eles são faculdades da alma, né, que vai fazer com que a pessoa tome uma decisão. E eu disse isso em sala de aula também uma vez, que a gente divide essas coisas para a gente didaticamente aprender. Mas é tudo junto e misturado, né? Não tem como a gente separar, por exemplo, pensamento, vontade, emoções, né? Eles acontecem de uma forma, de uma vez, tá? Mas didaticamente a gente separa para poder entender. E Tiago 1, né? Ele vai trabalhando isso, ele vai mostrando como que isso ele surge, e o que é mais espantoso assim para nós é que muito dessas coisas, né? Ela acontece do nosso interior. É nós que temos essa inclinação, que temos esse desejo, que sentimos esse desejo ardente por coisas que, aí tanto no campo da moral, né, tanto aí na questão daquilo que é certo e errado, tanto no campo da sexualidade, no campo da ética, do comportamento, né, as decisões que a gente toma. E assim, né, aí o professor pode trabalhar em tantas áreas aqui, né,
por exemplo, a gente vê muitos crentes que se convertem, tudo vem para Deus, mas tem uma dificuldade enorme de fazer coisas que glorificam o nome de Deus, né? A gente vê pessoas que têm um comportamento totalmente equivocado, né? Pecaminoso e que não condiz com uma vida transformada. São irmãos carnais que dão margem, né? Abre o seu entendimento, a sua vida para esse tipo de comportamento e deixa ser enganado por esses sentimentos, né? Deixa ser engoldados e acaba não experimentando uma vida que glorifique a Deus na sua plenitude, porque a sua vontade está desorientada, a bússola dele está com defeito, né? O imã precisa trocar o imã lá, o imã está com problema. E ele continua no versículo 15, né? Havendo a consciência concebido, ou seja, quando o desejo, aquilo me tomou a vontade e agora eu preciso fazer acontecer, isso precisa se concretizar, né? E aí o que ele faz? Ele abre ele, usando uma palavra aqui bélica, né? Ele tira as suas defesas, né? Ele abaixa a guarda, baixou a guarda, aí isso vai ser concretizado e dá luz ao pecado. E aí que é uma coisa interessante que também, né, que a gente tem que o pecado consumado de uma forma concreta, mas a gente tem que ver que a gente já peca a partir do pensamento. Se a partir do momento que a gente deu margem para aquele tipo de pensamento, de novo, pegando os elementos, né, e acho que é aqui que é interessante os professores trabalhar as lições que foram dadas anteriormente. Então pensou, esse pensamento, vamos colocar um pensamento pecaminoso, ele vai nos levar a algum tipo de sentimento, emoção. A gente vai começar a reviver aquilo, né? Aquilo vai me trazer um certo momento. Porque assim, irmãos, é uma coisa que a gente tem que aprender. E acho que você também, os irmãos, aprendem. O pecado, ele é prazeroso. Porque se o pecado fosse algo dolorido, ninguém ia fazer. Então, o pecado, ele é prazeroso, né? As etapas do pecado, no pensamento, ele é prazeroso. Só que as suas consequências, ela é terríveis, né? Mas todo o processo que envolve um pensamento pecaminoso, ele é prazeroso, ele traz essas emoções, sentimentos na pessoa, e a pessoa quer concretizar isso, a vontade dela, ela quer que isso aconteça. E aí, o pecado não nasce de repente, ele nasce da vontade alimentada. E a vontade alimentada começa no pensamento. Esse pensamento vai começar a trazer as emoções e sentimentos. Então a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente lida com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, sentimentos, né? E é aquilo que o salmista diz, né? É que a gente tem que buscar a Deus para que Ele ensine a fazer a sua vontade. E o Tiago capítulo 4, né, ele fala da vontade e os planos, né? Tiago ensina que nossos planos revelam a nossa vontade. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Então, quando eu vou tomar alguma decisão, o direcionamento está correto, Deus está me direcionando para esse tipo de coisa, né? A vontade rendida a Deus não é soberba, ela é dependência. Então, quando eu pego a minha vontade e sujeito a Deus, eu estou mostrando que eu sou dependente dele. E aí uma aplicação que a gente pode trabalhar com a classe é perguntar: minhas escolhas têm agradado ao Senhor ou os meus desejos? Então, quando eu vou tomar alguma decisão, vou fazer alguma escolha, quem está agradando? Quem está saindo mais satisfeito com as decisões que a gente está com as escolhas? Eu estou querendo agradar ao Senhor ou os meus desejos e as minhas vontades? E aí a gente tem que trabalhar algumas coisas, processos, promessas que moldam a vontade. Filipenses 2:13 nos diz assim: Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. E aí, quais são os caminhos, né, que a gente pode trabalhar em sala de aula para fortalecer uma vontade que agrada a Deus? Palavra de Deus, oração, jejum, comunhão, confissão e submissão ao Espírito Santo. Então, esses são os caminhos, né? Palavra, oração, jejum, comunhão, confissão, submissão ao Espírito.
E aí eu achei interessante aqui, eu queria terminar com essa dinâmica que a gente pode. Eu não sou muito de fazer dinâmica, mas essa aqui eu gostei dela. Que dizer, dinâmica para aula, né? Um semáforo da vontade. E aí nós temos o verde. O verde é aquilo que eu posso continuar fazendo. Então é verde, vai embora. Você pode continuar fazendo porque não é nada de errado, não é nada de pecaminoso. Amarelo são áreas que precisam de vigilância. Então o que acendeu aí a luz amarela aí? O que a gente tem que... Opa, eu preciso cuidar disso aqui, eu preciso tomar conta disso aqui. Então aí você não esquece lá o que tem que fazer, palavra, oração, jejum, comunhão, confissão, submissão ao Espírito Santo. E vermelhos são os desejos que precisam morrer hoje, não é amanhã. Quando surge o desejo, que vem muito do nosso pensamento, de novo, né, a gente está dividindo aqui, mas o pensamento, o sentimento, isso vai acontecendo na hora ali. Quando surge isso, você já tem que fazer morrer hoje, tá? Então a vontade humana é uma bênção quando moldada por Deus. Que nessa semana o Senhor ele renove a sua vontade e purifique seus desejos e fortaleça as suas decisões. Então, que você possa curtir esse vídeo e no comentário, quando comentar, você fala assim, quero viver no Espírito. Então, nos comentários você fala assim, ó, quero viver no Espírito. E não esqueça de compartilhar, de inscrever no canal. Eu sou o evangelista Cavalcante, congrego aqui na Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino em Mauá. Essa pré-aula é um oferecimento da igreja e que Deus possa continuar abençoando a vida dos professores, dos alunos, em nome de Jesus.